Alice Queiroz, bom dia. Bom dia Falcão, todos que nos acompanham começam a semana com a gente, né? E o dia de ontem foi bastante movimentado para o esporte, em especial para o futebol catarinense, com a primeira fase aí, com grandes surpresas também, né? Exatamente, tivemos o encerramento da primeira fase do catarinense, já esperávamos fortes emoções e ainda nos surpreendemos. É claro que a gente começa destacando exatamente essas partidas, em especial as quatro primeiro, né? Os quatro placares que mais chamaram a atenção por aqui. Vamos ver como que foi essa rodada do catarinense com esses quatro placares mais expressivos. Tivemos um empate entre Figueirense e Camboriú por 1-1, empate também entre Criciúma e Brusque por 3-3 e dá uma olhada nessas goleadas. Chapecoense 6-0 contra o Joinville e o Barra também aplicando aí 5-1 contra o Concórdia. A gente começa destacando o Figueirense e Camboriú, empate que complicou a equipe alvinegra no quadrangular e classificou o Camboriú para a fase do mata-mata. O Heitor Machado acompanha a partida no Orlando Scarpelli e conta como foi pra gente. Oi, Heitor. Oi, Alice, tudo bem? Um ótimo dia para você, para todo mundo que nos acompanha no SC no ar. Aqui no estádio Orlando Scarpelli não deu para o Figueirense. Empate por 1-1 diante da equipe do Camboriú. O Camboriú abriu o placar no primeiro tempo com o Reginaldo e o Figueira no segundo conseguiu o empate com o Igor Bolt. Mas o Figueira precisava mesmo vencer, havia uma necessidade de contar também com alguma combinação de resultados e nada disso aconteceu. A Chapecoense venceu, o Barra venceu, Santa Catarina venceu e o Figueira sequer fez a sua parte. Alvinegro eliminado, portanto, do mata-mata. Agora terá que disputar o quadrangular do rebaixamento. Figueirense, Joinville, Carlos Renault e Marcílio Dias. Jogos em ida e volta, serão 6 partidas e o Figueirense tem a vantagem de começar com um pontinho de bonificação, porque entre esses 4 times o Alvinegro teve a melhor classificação na primeira fase. O primeiro jogo será contra o Carlos Renault. Ao longo dessa semana, a Federação Catarinense de Futebol deve detalhar a tabela. Dos 4 que vão disputar o quadrangular, somente o primeiro colocado se salva do rebaixamento. Portanto, vai ser uma disputa muito difícil e muito importante para o Figueira a partir da próxima semana. Estaremos, claro, acompanhando todos os detalhes. O Camboriú, que empatou aqui no estádio Orlando Scarpelli, vai enfrentar o Avaí nas quartas de final. Alice, volto contigo. Um abraço para você. Valeu, Heitor Machado, trazendo as informações desse duelo. E lá no sul do estado, mais um empate, como a gente destacou também, entre equipes que já estavam classificadas, que é o caso do Criciúma e do Brusque. Um jogo movimentadíssimo com 6 gols. Rafael Niero está na área e traz os detalhes da partida. Bom dia, Niero. Oi, Alice, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Brusque e Criciúma protagonizaram um dos jogos mais equilibrados desta rodada, com 6 gols, com 2 viradas, e o Tigre entrou em campo na tentativa de buscar a melhor campanha desta primeira fase do estadual, mas não foi o suficiente. Essa melhor campanha ficou mesmo para a equipe do Brusque. Mas o Criciúma saiu atrás do placar, falando um pouco do jogo agora, saiu atrás do placar no comecinho do primeiro tempo, ainda conseguiu uma virada com os gols de Nicolas e Diego Gonçalves, mas tomou o empate novamente já nos acréscimos do primeiro tempo. O jogo terminou na primeira etapa 2-2. Na volta do intervalo, o Eduardo promoveu algumas mexidas, o Criciúma caiu de qualidade e tomou o terceiro gol. Mais uma vez, o Brusque voltou a ficar na frente do placar já no segundo tempo. E aos 47 minutos, já nos acréscimos da etapa final, o Jonathan Robert arriscou um chute de muito longe e o Nogueira não conseguiu fazer a defesa, fazendo um belo gol aqui no estádio Heriberto Wilson, dando números finais ao jogo: 3 para o Criciúma, 3 para o Brusque. O Criciúma agora encara na próxima fase a Chapecoense com o primeiro duelo aqui mesmo no estádio Heriberto Wilson. Já o Brusque, com a melhor campanha, terá a vantagem de decidir os jogos em casa e irá encarar nesta próxima fase a equipe do Concórdia. Final de jogo: 3 Criciúma, 3 Brusque, em um jogo emocionante em Criciúma. Eu volto com você, Alice. Valeu, Niero. E já que a gente está destacando o jogo aí de 6 gols, lá no oeste do estado, a Chapecoense aplicou uma goleada no Jack com muita facilidade. Um verdadeiro atropelo. Marcos Leves chega com as informações do jogo. Oi, Marcos. Oi, Alice. Bom dia.
Teve goleada aqui em Chapecó, viu? O Verdão do Oeste venceu o Joinville pelo placar de 6-0. Os gols foram marcados inicialmente por Iago Dias, que fez contra aos 14 do primeiro tempo, mas depois o árbitro anotou na súmula a marcação para Rafael Carvalheira, que então, no fim das contas, fez 3 gols. Marcinho marcou pelo menos 2 vezes e o volante João Vitor fechou a conta marcando o 6º gol da Chape aos 41 do segundo tempo. Esse foi, inclusive, um dos lances mais bonitos da partida. Um lindo gol marcado pelo volante do Verdão do Oeste. Com esse resultado, a Chape se classificou, encerrando a primeira fase do Campeonato Catarinense com 11 pontos na segunda colocação. Um resultado bastante positivo. Já o Joinville, que já estava confirmado no quadrangular da morte, apenas cumpriu tabela nesta rodada. O jogo aqui em Chapecó teve público de mais de 6 mil torcedores e uma renda de mais de R$146 mil. Agora, o próximo compromisso da Chapecoense no Campeonato Catarinense é contra o Criciúma. O jogo será no próximo domingo, dia 1º de fevereiro, em Criciúma. Mas antes, a Chapecoense terá estreia no Brasileirão Série A e vai receber o Santos aqui na Arena Condá nesta quarta-feira, dia 28 de janeiro, com expectativa de casa cheia. Alice, é contigo. Obrigada, Marcos. E tivemos mais 3 jogos que complementaram aí essa última rodada da primeira fase do estadual. O que não faltaram foram os gols, olha só. Em Itajaí, o Barra recebeu o Concórdia e abriu o placar com Giovani Soares. Renan Bernabé ampliou para o Pescador. E logo em seguida, ele mesmo marcou o 3º do time da casa. O Galo do Oeste descontou com Caio Mota antes do intervalo. Na segunda etapa, Simon fez o 4º gol do Barra, aos 32 minutos. E o camisa 19 fechou o placar 2 minutos depois. Final, Barra 5, Concórdia 1. Na Arena Simon, os gols saíram só na segunda etapa. Matheus Campos abriu o placar para o Carlos Renault contra o Marcílio Dias. O Marinheiro deixou tudo igual com o Felipe Baiano, aos 20. 1 minuto depois, Lucas Batatinha virou para a equipe de Itajaí. Só que Melo igualou o placar novamente. Aí depois disso, só deu Marcílio. Miguel marcou o 3º e Cezinha o 4º. Fim de papo. Carlos Renault 2, Marcílio Dias 4. E para fechar, em Rio do Sul, Santa Catarina saiu na frente do Avaí com gol de Galdino. O zagueiro Adriel ampliou para a Águia. O time da casa balançou a rede mais uma vez com Alex Gonçalves. O Leão da Ilha ainda descontou com o jovem atacante Josmar. Ficou assim, Santa Catarina 3, Avaí 1. Tá aí, última rodada marcada por muitos gols. Agora é hora, claro, da gente analisar aí, olhar como que ficou a situação de cada equipe na tabela de classificação em seus respectivos grupos nessa primeira fase do Catarinense. No grupo A, o Brusque ficou como líder com 12 pontos, na sequência vem o Avaí com 10, Camboriú com 9 e o Concórdia fechando com 7 pontos. Na zona do perigo, que vão disputar aí o quadrangular, o Marcílio Dias com 6 e o Joinville com apenas 1 pontinho somado na competição até o momento. O grupo B, Santa Catarina na liderança com 12 pontos, na sequência a Chapecoense com 11, Criciúma também com 11 e o Barra fechando ali os 4 com 9 pontos. E, infelizmente temos aí o Figueirense, a surpresa negativa, com 7 pontos, vai disputar o quadrangular e o Carlos Renault com apenas 4 pontos somados no campeonato. São essas as 4 equipes no vermelhinho que vão disputar aí o rebaixamento, né? A zona do quadrangular nessa fase do Campeonato Catarinense e os outros dão sequência para o mata-mata. E pelo Paulistão, aqui na tela da NDTV Record, o Corinthians venceu o Velo Clube e o Palmeiras complicou ainda mais a vida do São Paulo no Campeonato Estadual. Vamos conferir os gols? O Corinthians sofreu, mas conseguiu os 3 pontos depois que Yuri Alberto aproveitou um rebote no finalzinho do jogo e garantiu a vitória para o Corinthians. Timão 1-0 contra o Velo Clube.
Palmeiras e São Paulo se enfrentaram na Arena Barueri e o Verdão deixou a vida do rival ainda mais difícil. Maurício chutou de fora da área e fez 1-0. O tricolor até ensaiou uma reação com Bobadilha, mas o Palmeiras se impôs e logo tomou a frente de novo com ele, Flaco Lopes. No segundo tempo, mais um do Alviverde. Kelvin ampliou e fechou o placar. Final 3-1 para o Palmeiras. Resultado que deixou o São Paulo apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. Tá aí o Paulistão também sempre marcante aqui na tela da NDTV Record, campeonato que estamos acompanhando também. Amanhã a gente está de volta com muito mais por aqui, Falcão. Combinado, Alice Queiroz. Muito obrigado. Boa segunda, boa semana para você. Para todos nós, uma ótima semana.